Glenn Greenwald, colunista do jornal The Guardian, conforme requerimento de autoria aprovado nesta comissão. Como é do conhecimento de todos, que de forma direta tem acompanhado este assunto, foi o senhor Glenn quem recebeu do ex-técnico da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden, os documentos secretos que revelaram ao mundo o esquema global de espionagem telefônica e eletrônica da Agência Nacional de Segurança do Governo dos Estados Unidos da América. Ao todo, são mais de 5.000 documentos. O Brasil era um dos principais alvos dessa rede de espionagem. Era ou ainda é, não podemos afirmar. O certo é que milhões e milhões de brasileiros e estrangeiros em trânsito pelo Brasil, instituições e empresas sediadas no Brasil tiveram violada a privacidade de seus e-mails, ligações telefônicas e acessos à internet. Os escritórios da Embaixada do Brasil em Washington e da Missão Brasileira nas Nações Unidas, em Nova York, teriam também sido alvos de algum tipo de espionagem por parte da Agência Nacional de Segurança. E o mais grave, Brasília teria abrigado um dos 16 centros de espionagem por satélites montados ao redor do mundo pela Agência Nacional de Segurança, assim como pela Agência Central de Inteligência do Governo dos Estados Unidos da América. Cobrado pelas autoridades brasileiras, o embaixador americano Thomas Shannon negou a coleta de informações em nosso território e admitiu apenas a filtragem de metadados nas conexões com as supervias da internet. A visão oficial, evidentemente, não convenceu, até porque, aos poucos, novas e graves informações foram surgindo ao longo desse tempo. Se com o programa PRISM da NSA pôde acessar os servidores de grandes empresas da internet, como Google, Facebook, Skype, e a legislação americana não exige qualquer permissão judicial para que estrangeiros sejam investigados eletronicamente, o alcance do outro e de outro programa usado pela agência, o XKeyscore, revelou-se ainda mais amplo. Não deixa de ser assustador. Este programa, segundo documentos vazados por Snowden, tem acesso a 700 servidores em 150 pontos do mundo, inclusive no Brasil. Com o IP do computador ou o endereço eletrônico de qualquer pessoa, é possível vigiar praticamente todas as atividades na rede: e-mails, buscas, redes sociais, chats, histórico de navegação e etc. Isto é, sem autorização da justiça nem nada. A intensificação das parcerias corporativas da NSA também é alarmante, e isso envolve empresas citadas como Motorola, Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, AOL e Skype, entre outras. Algumas dessas empresas já vieram a público garantir que só liberam informações ao governo sob ordem judicial. Mas há ainda muito que averiguar sobre essas eventuais parcerias. Vale ressaltar que a Constituição norte-americana, a Declaração Universal de Direitos Humanos e numerosos estatutos e tratados internacionais proíbem sistemas de vigilância maciça. Como declarou o próprio Snowden, o imoral não pode ser tornado moral por meio de leis secretas, tomadas em tribunais secretos. Novas denúncias publicadas nos últimos dias mostram que os Estados Unidos teriam espionado ao menos 8 países, entre eles o Brasil, para aprovar sanções contra o Irã no Conselho de Segurança da ONU em 2010.
Também teriam pago 100 milhões de libras ao Centro de Escutas britânico GCHQ nos últimos 3 anos para trabalho conjunto de espionagem digital. Parceria semelhante teria sido firmada com a agência de inteligência alemã BND. Neste último final de semana foi divulgada uma carta em que o senhor embaixador Thomas Shannon, então secretário assistente de Estado, deixa claro que a espionagem de e-mails e ligações telefônicas orientou o governo norte-americano na 5ª Cúpula das Américas em 2009. A vulnerabilidade do nosso sistema de telecomunicações é reconhecida, inclusive, pelos ministros da Defesa e das Comunicações já ouvidos nessa comissão. Dependemos de satélites, redes, equipamentos e software externos para manter nosso fluxo de dados, e a operação das telecomunicações brasileiras é dominada por companhias estrangeiras. Pagamos ao menos cerca de 650 milhões de dólares por ano pelo acesso de novas redes às supervias da internet a partir de pontos de troca de tráfego instalado nos Estados Unidos. Não se sabe, pelo menos por enquanto até aqui, quais empresas de telecomunicações sediadas no Brasil tiveram ou têm seus dados direcionados para a Agência Nacional de Segurança. Nem se essas empresas têm algum tipo de responsabilidade no esquema de espionagem. Mas nosso convidado, o senhor Glynn, já declarou que há documentos com informações ainda mais explosivas. Reveladas, elas poderiam se tornar, segundo ele, o pior pesadelo dos Estados Unidos. Haveria, inclusive, diagramas sigilosos de operações futuras da Agência de Segurança. Essas informações só seriam divulgadas caso acontecesse, ou melhor dizendo, caso aconteça alguma coisa com o senhor Edward Snowden, asilado temporariamente na Rússia. É, portanto, diante do peso dessas revelações, do assombro e da indignação por elas provocados, que começamos esta audiência pública após ouvirmos em linha o ministro Celso Amorim, da Defesa, o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, e o chanceler Antônio Patriota. Agradecemos mais uma vez a presença do jornalista Glynn Greenwald e reiteramos também uma vez mais não ser admissível este tipo de intromissão abusiva em nosso país. A espionagem digital precisa ser tratada não apenas como crime cibernético, mas como atentado, evidentemente, à nossa soberania, ao nosso Estado de Direito democrático e à nossa democracia.